Você já deve ter passado pela situação de estar fazendo um projeto de design e não sentiu firmeza de que ele está passando a credibilidade de um trabalho profissional. Você ainda acha que ele está com um visual muito amador. Muito provavelmente é por pelo menos um ou todos esses três motivos que eu vou te passar hoje. Depois desse vídeo, você vai eliminar 3 erros que deixam o seu design com cara de amador. Então vamos lá, isso aqui vai ser bem rápido. Eu vou te passar uma lista de 3 erros que deixam o seu design com cara de amador e também eu vou te dar 3 dicas para consertar esses erros e deixar o seu design de verdade com cara de profissional. Eu anotei tudo aqui, vou te passar rapidinho e você vai entender e tirar todas as suas dúvidas e eu tenho certeza que depois disso você vai me agradecer. O primeiro erro e um dos mais importantes, excesso de cores saturadas. Você em algum momento já deve ter feito ou já deve ter visto algum design, seja de identidade visual, seja design de post, até design de landing page ou de site, que estava com as cores muito fortes e extremamente saturadas. Quando você seleciona uma cor para aplicar no seu projeto, você tem várias formas de configurar essa cor no programa de edição de design que você está usando, seja no Photoshop, no Canva, no Illustrator, mas geralmente você tem essa imagem aqui para a seleção das cores. E o que a maioria das pessoas fazem é isso aqui, ó, colocar a cor no limite dessa seleção. Ali é onde a cor vai estar mais saturada, onde a cor ela vai estar mais exagerada. Isso aqui é extremamente desconfortável para os olhos. A gente não está acostumado a ver assim, no mundo real as coisas não são assim. A gente só consegue ver esse tipo de cor em telas. Por isso que o nosso olho ele fica muito desconfortável quando vê uma cor assim extremamente exagerada na saturação. Eu vou mostrar para você agora um exemplo de design de post que está com essas cores extremamente exageradas e você vai entender o que eu estou falando. Percebeu como é muito desconfortável? O layout pode até estar bonito, a pessoa pode ter respeitado as regras de hierarquia, mas o excesso de cores extremamente saturadas deixa muito desconfortável. Beleza, Fernando, o que eu posso fazer para resolver esse problema? É exatamente o oposto, use cores menos saturadas. Olha o exemplo aqui do lado, ó. Você pode ver que eu selecionei o mesmo tom de vermelho, mas ele não está na extremidade do quadrado onde eu seleciono a cor. Ele está um pouco mais para o meio e um pouco mais puxado ali para os tons de cinza. Então você consegue dar uma balanceada no vermelho e deixar ele menos saturado e menos cansativo aos olhos. E agora uma dica muito importante para você nunca mais errar nas suas cores. Eu vou te recomendar o Adobe Color. O Adobe Color é um site da Adobe, obviamente, onde você consegue criar e encontrar paletas de cores já prontas, onde pessoas já aplicaram essas paletas de cores em trabalhos profissionais ou criaram exclusivamente para colocar no Adobe Color. Lá você consegue buscar inspirações e cores harmônicas. A gente futuramente pode falar um pouco sobre combinações de cores e como que funcionam as várias categorias de combinações de cores, mas agora eu quero te recomendar que você use o Adobe Color. Eu mesmo uso nos meus projetos e me ajuda muito. No Adobe Color você consegue selecionar uma cor que você quer e pedir para ele criar paletas de cores baseadas naquela cor. Ou então você pode até importar uma imagem no site e ele vai extrair daquela imagem as cores que fazem parte dela para você usar em um outro projeto, por exemplo. Então, recomendo firmemente que você use o Adobe Color, vai ajudar muito no seu workflow. O segundo erro que muita gente comete e que a gente não presta muita atenção, principalmente no início, quando a gente está começando a fazer design, é exagerar nas informações do seu layout e não deixar espaços em branco. É muito importante, parece até um pouco contraintuitivo, a gente sempre quer preencher tudo com o máximo de informação, mas é muito importante que você deixe algum espaço em branco no seu design. Mas também não é qualquer espaço em branco, precisa ter uma lógica e precisa ter uma estratégia. Recomendo muito que você estude especificamente sobre isso, sobre hierarquia, sobre layout, para você entender a forma correta de usar o espaço em branco. Eu vou mostrar na tela agora o exemplo de um layout que não usou nada de espaço em branco e poluiu completamente a visualização para quem está enxergando, o que torna muito desconfortável. Essa imagem aqui, como vocês estão vendo, a pessoa que fez ela, no caso fui eu mesmo, para exemplificar, está completamente poluída, cheia de informações desnecessárias e aproveitando muito mal o espaço. Eu preenchi completamente ela de informações e acaba ficando até um pouco confuso.
E agora aqui do outro lado eu estou te mostrando essa mesma imagem, só que numa versão melhorada. Você pode ver que eu aproveito muito melhor os espaços em branco, o que deixa muito mais confortável e muito mais fácil de entender aonde que a pessoa precisa ler primeiro. Eu respeitei a hierarquia das informações e aqui eu consigo conduzir o olhar da pessoa que está enxergando para entender de fato a minha mensagem. Como que eu fiz isso? Simplesmente usando corretamente os espaços em branco na minha imagem. E para finalizar, o terceiro e último erro é não pesquisar referências antes de iniciar um projeto. Esse aqui é fatal, talvez o pior de todos eles. Você começar um projeto completamente do zero é muito arriscado. A gente sabe que quando a gente vai começar um projeto de identidade visual, por exemplo, a gente faz um briefing com o nosso cliente, entende os objetivos dele, entende quais são as ferramentas e as técnicas que a gente vai usar nesse projeto. Mas tão importante quanto o briefing, a reunião com o cliente, é você tirar um tempo para pesquisar as suas referências e entender o que você vai aplicar nesse projeto. Por que que isso é importante? E eu vou te explicar agora, te dando também uma dica muito legal. Isso é importante porque você consegue entender quais são as técnicas e tendências que estão sendo usadas no mercado atual. Se você não pesquisar as suas referências, você corre o sério risco de aplicar coisas no seu projeto que já estão completamente defasadas. Vou te dar um exemplo. Olha aqui na tela agora como que era o visual do Windows em 2015. E olha agora como que é o visual do Windows em 2025. A gente está vendo um gap de 10 anos de diferença. E o design mudou completamente. Alguns fundamentos foram mantidos, mas você pode perceber que ainda assim está bem antigo. O Windows de 2015 ele parece muito velho comparado ao de 2025. E se você não fizer a sua pesquisa e não entender o que o mercado está praticando no momento atual que você está fazendo o seu projeto, você corre esse risco de fazer um design que parece que foi criado 10 anos atrás. E uma dica muito legal para você conseguir buscar as suas referências é usar o Behance. O Behance também é um site da Adobe, ele tem conexão com o Adobe Creative Cloud e lá você consegue encontrar todo tipo de design e criação artística que você imaginar. É ótimo para você pesquisar referências para identidade visual, design de post, design de página, design de site, ilustração, objetos 3D e etc. Tudo que você precisar para fazer os seus projetos. Então, eu recomendo muito que você use o Behance principalmente para pesquisar referências e conhecer projetos novos e também se inspirar. Crie painéis semânticos, os famosos mood boards no Behance, para cada projeto que você fizer. Se eu vou fazer um projeto de identidade visual para um restaurante, procure projetos de identidade visual de restaurantes e salve eles em um painel semântico específico para isso, porque você pode voltar lá sempre que você precisar para buscar as suas referências e inspirações. Agora, a principal dica de todas que eu tenho para te dar, e eu tenho certeza que é a que mais vai te ajudar, é se inscrever aqui no nosso canal. Por incrível que pareça, 90% das pessoas que assistem os nossos vídeos não são inscritos no nosso canal. A gente não consegue entender muito porquê, mas é um fenômeno que acontece aqui no YouTube. Então, se eu tô te ajudando, ajuda a gente também. Se inscreve aqui no canal, curte esse vídeo, porque eu tenho certeza que você vai gostar tanto dos vídeos que a gente já soltou, como dos próximos que a gente ainda vai subir, falando sobre design, fotografia, landing page, criação de sites, tráfego pago e etc. Tudo que você precisa para trabalhar com internet e com digital. Agora, para finalizar, eu vou te dar 3 dicas bônus, além dessas que eu já te dei, para você realmente conseguir profissionalizar de vez o seu design. E elas são, ó, se liga, consistência, hierarquia visual e legibilidade. Falando um pouco sobre consistência, pega a visão, mantenha uniformidade em elementos como tipografia, cores, espaçamento para criar uma identidade visual coesa. Não faz sentido você usar um estilo de tipografia se a sua fotografia não conversa com ela. Você não pode usar, não é que você não pode, mas não fica muito legal você usar uma tipografia clássica, serifada, com uma fotografia completamente moderna, as coisas não se conversam. O ideal é que tudo no seu design se converse e seja muito coeso. A segunda hierarquia visual. Utilize tamanhos, pesos e contrastes diferentes para guiar o olhar do usuário e destacar as informações importantes. É muito importante que a gente consiga guiar o olhar do usuário. Que a pessoa, quando olhe para o seu design, ela saiba exatamente
para onde ela tem que olhar e também para onde ela tem que olhar em seguida. Então você precisa desenvolver essa habilidade de guiar a pessoa que está vendo o seu design. E a última dica das 3, legibilidade. Escolha fontes claras e tamanhos adequados para garantir que o texto seja facilmente lido em diversos dispositivos. Isso aqui não precisava nem falar, mas é importante, às vezes a gente não se atenta. O seu design ele não vai ser visto em um lugar só. Então, se você fez um post, por exemplo, para ser visto no Instagram pequenininho no celular, tenha ciência de que em algum momento ele também pode ser visto no computador. E se você cria uma identidade visual para alguém, tenha ciência que, mesmo que essa pessoa trabalhe majoritariamente com o digital, em algum momento ela pode querer imprimir um papel timbrado ou um cartão de visita, por exemplo. Então você tem que pensar muito bem na escolha principalmente das fontes, para que ela seja legível tanto no digital quanto no impresso e principalmente também nas várias telas do digital. Se esse vídeo foi bom para você, te ajudou de alguma forma, eu quero te pedir mais uma vez que você se inscreva no canal, curta esse vídeo e compartilha com alguém que também está começando agora no design e precisa saber desses 3 erros que vão tornar o design dela completamente amador. E também essas 3 dicas que vão deixar o seu design com cara de profissional.